Oi, gente. Vim aqui para a gente fazer a correção do livro da última atividade que eu passei para vocês, da página 207 e 208, certo? Vamos lá. Na primeira questão diz assim: relacione a primeira coluna com a segunda, escrevendo a letra da coluna da esquerda que completa corretamente a direita. Então, nós temos aí a letra A, animais ectotérmicos, na letra B, osteíctes, na letra C, peixes ossos pulmonados, na letra D, peixes ossos não pulmonados, na letra E, animais endodérmicos e a letra F, condrictes. Vamos lá. Na primeira afirmação, do lado direito, temos assim: são os que têm esqueleto compostos de tecido ósseo. Então, os animais que possuem esqueleto com tecido ósseo são os peixes osteíctes. Já que estamos falando de peixes, são os osteíctes, letra B. Embaixo temos a segunda opção. São os que dependem da produção interna de calor para manter a temperatura corpórea. Nós estamos falando aí da letra E, animais endodérmicos, endor de dentro. Então, eles precisam da produção, né, do metabolismo dele para manter a temperatura corpórea. Então, letra E. Terceira opção, terceira afirmação, temos aí: são os que têm esqueleto composto principalmente de tecido cartilaginoso. Estamos falando aí dos peixes condrictes ou peixes cartilaginosos, que é a letra F aí, ó. Ou condrictes ou cartilaginosos. A outra opção, a afirmação, são os que possuem adaptações que lhe permitem respirar fora da água. Estamos falando dos peixes ossos pulmonados. Letra C. São os que utilizam fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo, como por exemplo o sol. Então estamos falando aí de animais ectotérmicos, ecto de fora. E a letra D, estamos falando aí de peixes ossos não pulmonados, já que são os peixes que respiram por meio de brânquias. Ele não tem uma estrutura próxima dos pulmões, né, parecida com os dos pulmões para poder respirar. Então, letra D. Então, a ordem ficou B, E, F, C, A, D. Vamos para a segunda questão. Na metade do século XIX, vários artistas europeus vinham ao Brasil em expedições artísticas para retratar as paisagens, os costumes, a flora e a fauna do país. A pintura ao lado é uma obra da época, produzida pelo artista francês Jean-Baptiste Debert. Ela retrata um peixe ósseo popularmente conhecido como badejo. Vamos para a letra A. Quantas nadadeiras o badejo possui e quais são elas? O badejo, pessoal, ele tem 7 nadadeiras, uma nadadeira dorsal, uma nadadeira um par de nadadeira peitorais, ou seja, 2 nadadeiras peitorais, um par de nadadeira pélvica e uma nadadeira anal e uma caudal. Então, ao total, tem 7 nadadeiras. Repetindo, tem 7 nadadeiras. Repetindo, uma nadadeira dorsal, que é essa parte de cima aí, um par de nadadeira peitoral, né, peitorais, que fica aí embaixo que vocês estão vendo, perto da guelra, um par de nadadeiras pélvica na parte de baixo da cauda, e uma nadadeira anal e uma nadadeira caudal, certo? Que são as 7. Na letra B, cite 2 características presentes no peixe que possui a mesma constituição esquelética do badejo. Ou seja, eles querem que você cite características dos peixes osteíctes. Então, os peixes ósseos, ele possui escamas que não são substituídas por novas ao longo da vida. Possuem dentes pequenos, em formato de cone, e a maioria apresenta a fecundação externa. Quem colocou outras características não tem problema nenhum, mas contanto que seja a característica dos peixes que lembre aí o badejo, que é um peixe ósseo, certo? Vamos para a próxima página. Tem um texto aí onde fala sobre a usina hidrelétrica de Xingó,
que localiza-se entre os estados de Sergipe e Alagoas e está instalado no Rio São Francisco, que é o principal da região nordestina, com aproximadamente 2.800 km de extensão. A barragem dessa usina tem cerca de 140 metros de altura e as comportas têm capacidade para passar 33 milhões de litros de água por segundo. As barragens são barreiras artificiais construídas em cursos de água com o objetivo de reter a água. Geralmente são construídas para auxiliar no abastecimento de água para as regiões urbanas e para a geração de energia elétrica. Ele quer que você cite uma vantagem e uma desvantagem das usinas hidrelétricas. Vantagens. Então, vocês podem colocar aí gerar energia, né? Dá um potencial melhor para gerar energia. Não emite gases poluentes na atmosfera. Vocês podem colocar aí também. Não emitem gases poluentes na atmosfera. E é uma fonte renovável de energia. E as desvantagens? Inundação de grandes áreas. Intensa interferência no ecossistema aquático e terrestre. E também necessidade de grandes áreas para construção, ou seja, eles vão ter que desmatar uma área aí, mexer no meio ambiente, né, no solo, para poder construir uma usina dessa. Então, essa desvantagem é essa, mexer no meio ambiente, né, utilizar grande extensão de terra aí para mexer. Interfere no ecossistema aquático e terrestre. Tudo isso é desvantagem. Vamos lá para a letra B, que vocês têm que escrever no caderno aí os impactos que a construção de uma barragem pode causar aos peixes, já que nós estamos estudando sobre peixes. Se necessário, faça uma pesquisa, em seguida converse com o professor. Essa questão aí, vocês podem preparar, que na próxima aula eu posso perguntar um de vocês sobre essa questão. De que forma a construção de barragem interfere na vida dos peixes. Vamos para a quarta questão. Complete cada espaço das frases abaixo com uma das palavras entre parênteses. Letra A. Nos peixes, tracinho. Aí você vai botar ossos ou cartilaginosos. A fecundação é interna ou externa. A maioria desses peixes possuem estágio larval ou embrionário e em que eles são chamados de alevinos ou girinos. Certo? Uma dica que eu dou. Antes de vocês saírem respondendo, você lê a sentença toda. No final aí, ó, ele fala larval, ou ele fala assim, alevinos e girinos. Nós sabemos que girinos não é o nome da larva dos peixes, né? Aí são dos sapos, por exemplo. Então, você já anula aí. Então, tá falando de alevinos. Geralmente, quem tem esse estágio aí são os peixes ósseos. Então, vamos lá. Nos peixes ósseos, a fecundação é externa. Então, ambos liberam gameta e a fecundação é feita fora do corpo da fêmea. A maioria desses peixes possui um estágio larval, em que eles são chamados de alevinos, certo? Não de girinos, alevinos. Então, a sequência é ósseos, externa, larval e alevinos. Na letra B, as escamas sobre a pele dos peixes tracinho, que pode ser ossos os cartilaginosos, são chamados de placoides ou cicloides. Nesses animais, as escamas são permanentes ou substituídas durante a vida. Vamos lá. As escamas sobre a pele dos peixes cartilaginosos são chamados de placoides. Nesses animais, as escamas são substituídas durante a vida. Nos peixes ósseos, são permanentes. Você retira, ele não são reimpostas, não. É permanente, certo? Nos ossos. Então, a ordem aí da letra B é cartilaginosos, placoides e substituídas. A letra C, e a última aí, os órgãos responsáveis por eliminar as substâncias que podem se tornar nocivas se acumuladas no corpo do peixe
são os rins. A linha lateral, que é aquela lista que a gente vê no corpo do peixe, é só para ajudar ele na sinalização durante o nado, assim, para detectar se está vindo algum predador ou não. Os rins que são responsáveis por eliminar a substância que pode tornar nocivas se acumulado no corpo dele, certo? Então, aí a nossa correção dessas duas páginas aí. Espero que vocês tenham acertado direitinho. Pesquise a letra B, certo? Da página 208, para eu ver o que vocês acharam aí sobre os impactos, né, da construção das barragens pode causar aos peixes, tá bom? Até!